decidiram judiar e matá-lo, para que não fossem uma nação forte. Quanto mais eles judiavam, mais os judeus se multiplicavam. O clamor por liberdade do povo judeu foi crescendo. Os egípcios os obrigavam a fazer tijolos de barro com os pés, a furarem poços, levantar colunas pesadas, e tudo com muita crueldade, debaixo de chicotadas, prisões e castigos. Eles passavam fome e tinham pouco tempo para dormir e descansar. Era uma vida muito amarga. Senhor, nos livrais dessa escravidão e levais nós à terra prometida. Em nome de Jesus, amém. O que vocês estão fazendo? Está na hora de trabalhar, todo mundo vai. Vocês são um bando de preguiçosos. Hoje vocês vão ficar sem água e sem comida até 10 horas da noite. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Eu sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los para uma terra boa, onde mana leite e mel. Queremos falar com ele. O que vocês estão fazendo com eles? Eles estão na porta. Assim, deixa eles entrar. Feito. Eu vou vocês entrarem. Deus ordenou que você solta os Não! Ordem de quê? Não! Não! Minha resposta. Retire eles daqui. Sim. É pra vocês. Agora, vai trabalhar. Agora. Deus preparou Moisés para que quando ele fosse falar com o faraó, ele fizesse milagres e que mostrasse que Deus estava com ele. Mas ainda assim o faraó não creu e não deixou o povo de Israel sair do Egito. Deus então decidiu amaldiçoar o Egito com várias pragas. Transformou o rio Nilo em sangue. O Egito todo foi invadido por rãs. Toda a poeira do Egito virou piolho. Moscas invadiram o palácio do faraó e a casa dos seus funcionários. Houve morte dos animais. Apareceram tumores nas pessoas. Caiu uma chuva de pedra. E gafanhotos invadiram todo o Egito. Todas essas pragas atingiram somente os egípcios, pois Deus estava cuidando dos
última praga, que seria a morte dos primogênitos, Deus ordenou que Moisés orientasse o povo para que cada família pegasse um cordeiro de 1 ano e sem defeito, matasse o animal e passasse o seu sangue nos umbrais das portas. E logo depois comessem a carne apressadamente. Depois disso, todos entrariam em suas casas e aguardariam a passagem do anjo, que mataria todos os primogênitos das casas onde não tivesse a marca do sangue nas portas. Moisés, seu rei está chamando imediatamente. Você e seu povo podem ir. Essa foi então a celebração da primeira Páscoa. E muitos anos depois, o Senhor Jesus, ele foi crucificado durante as festividades da Páscoa em Jerusalém. Ele foi o Cordeiro de Deus e o seu sangue foi derramado para nos livrar de todo o pecado. Assim como o sangue daquele Cordeiro que foi passado nas portas livrou os israelitas do anjo da morte, o sangue de Jesus hoje nos livra do cativeiro do pecado e de Satanás. Vai, você não é o rei dos judeus? Então encara a si mesmo. Vai, você não é o rei dos judeus? Você não é o rei dos judeus? Então... Ah, é! Esqueci de te coroar. Salve a ti mesmo. Você não é o rei dos judeus? Salve a ti. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu entrego meu espírito a você. Mas fala alguma coisa. Neste dia, então, nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus, pois ele foi morto, ele foi crucificado, mas ele vive para a glória de Deus e para a nossa liberdade. Então, hoje nós estamos celebrando a ressurreição